Vamos lá ao 48? Aqui já muitas coisas tinham se passado. Aqui nós já estamos no final da vida de Jacó, que é Israel, não é? E seus filhos. Essa história toda está se culminando aqui. Jacó teve a oportunidade de ver José e ele menciona isso nesse capítulo. Esse é um capítulo da bênção, em que Jacó adoece. No capítulo anterior, você se lembra que ele pediu para não ser enterrado ali, mas sim com seus pais, e José garantiu isso. Agora ele já está realmente no finalzinho da vida. 17 anos se passaram depois que eles chegaram no Egito. Então já havia 17 anos que eles estavam na terra de Gósen. Já tinham plantado, já tinham multiplicado seus rebanhos, já estavam crescendo em número. As pessoas nasciam, as crianças nasciam, as famílias se casavam, não é? As pessoas se casavam, uniam famílias. Então, o processo de crescimento já estava ali notório. Estavam dentro do Egito, mas não tão próximo para poderem ter a sua vida, cultuar o seu Deus por ali. E cresceram tanto, chegaram a milhões de pessoas. Quando saíram dali, a história vem pela frente aí. Aguardem nos próximos capítulos. Mas aqui, José vai visitar o seu pai. Passadas estas coisas, verso 1, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel. Aqui Moisés vai variando, chama a hora Jacó, outra hora chama de Israel, né? O povo de Israel estava em formação, e ele se esforçou e se assentou no leito. Estava difícil. Ele já estava cego, já estava com os olhos embaçados, não conseguia mais ver as pessoas, estava bem idoso, 147 anos. Se assentou, então ele abençoou a José, abençoou seus 2 filhos. Disse Jacó, o Deus, ao seu filho José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me abençoou e eu passei tanta coisa. E ele disse, você vai ser fecundo, verso 4. Fecundo, vai se multiplicar e te tornarei uma multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua, terra de Canaã, estavam no Egito. Agora, Jacó está dizendo assim, eu recebi essa revelação de Deus. Seria uma grande família. Eles chegaram em 70 lá no Egito e já estavam crescendo. Vão ser fecundos, vão ter várias nações e vão possuir a terra de Canaã. Então, de alguma forma, eles iriam voltar do Egito para Canaã. Que coisa maravilhosa ele ter isso em mente. Essa terra é minha, eu vou para o Egito, mas de alguma maneira eu vou voltar, vou cumprir a promessa de Deus. E Deus cumpre todas as suas promessas. E eu gosto de pensar assim, se ele disse, eu voltarei para buscar vocês, Jesus vai voltar. Vai voltar, nós aguardamos a sua volta. Através de Daniel, ele disse, eu vou vir para morrer por vocês, e ele veio e morreu pelas pessoas, né? Por mim e por você, substituindo, então, sendo o verdadeiro da imagem que era o Cordeiro. Então, isso é muito importante a gente colocar e pontuar. Deus cumpre as suas promessas. Ele não prometeu que vai fazer de você uma pessoa rica. É um engano o que alguns pregam por aí, que todos vão ser prósperos e ricos. Não, isso é um engano. A palavra de Deus diz que nesse mundo teremos aflições. Então é um engano a gente achar que não passa por aflições. Que o Filho de Deus, aquele que se converter, não é, a Cristo, hoje, não é? Esse não vai ter problemas. Não, neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu gosto desse verso. Esse verso me coloca no lugar. Porque às vezes eu tenho a tendência a dizer, Senhor, eu sou pastor, o Senhor não pode me proteger um pouquinho mais que os outros? Não, não é? Não é porque você crê nele que as coisas vão ser um mar de rosas. O caminho vai sempre, você está atrasado e os faróis os semáforos vão se abrindo para você passar e chegar a tempo no seu compromisso. Não é? De repente um carro quebrado parou toda a estrada, não é? Mas eu preciso, eu sou servo de Deus, ok, mas o mundo é assim mesmo, o mundo é injusto. Então Jacó tem essa ideia, Deus
disse que nos tornaríamos fecundos. E olha o que ele abriu esse caminho agora para o Egito. E finalmente nós estamos aqui. Mas não é esse o nosso lugar. Canaã é o nosso lugar. Então ele diz assim: agora, pois, os teus 2 filhos, no verso 5, olha que interessante, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus filhos. Seus filhos são meus filhos. A descendência vai ser sua, mas eles são meus filhos. E eles começaram a aparecer nas listas da genealogia, como filhos de Jacó, de Israel. E ele vai abençoar essa geração, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Eles são meus filhos, mas a descendência depois é sua. Segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. E ele vai abençoar os filhos agora. Ele fala da morte de Raquel, que é a mãe, foi enterrada em Belém, né, onde Jesus nasceu, uma coincidência muito bonita aqui. Ele era cego, trouxe os meninos, ou recebeu os meninos, os abençoou, e os abençoou com mãos trocadas. E José se irritou: pai, não, muda a mão, esse é o mais velho. O da mão direita é o mais novo aí. Não, é exatamente, eu sei o que eu estou fazendo, porque o mais novo vai crescer mais do que o mais velho. O mais velho vai ser uma boa nação também, mas o mais novo vai crescer mais. Então, lembre-se das promessas, confie nas promessas. Eu vou abençoá-los para que eles sejam nações maravilhosas, que sigam os caminhos de Deus. E o verso 21 e 22, que terminando esse capítulo, assim: depois disse Israel, aqui ele usa Israel de novo, que é o mesmo Jacó, a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, como a minha espada e com o meu arco. Então essa vai ser a terra de vocês, da tribo que você representa, das tribos que você representará. Então há uma promessa muito linda para que José possa dar sequência. Foi vendido como escravo, ninguém podia imaginar que ele agora estaria como o segundo homem da terra do Egito, só abaixo de Faraó. Ninguém podia imaginar. Ele não podia imaginar rever o seu pai, e ele viu seu pai e enterrou seu pai na terra que ele havia pedido, junto com os seus antepassados. Quem poderia imaginar isso? Então, às vezes você está vivendo um momento e não tem nem ideia o que é que aquele momento vai ensinar para você ou vai trazer para você. Não despreze nenhum momento difícil da vida. Mantenha-se firme, né? Há uma bênção já para você. A bênção de você entrar no reino de Deus. Essa é a bênção. É só você se apropriar desta bênção, que é a maior de todas. Não é ter mais dinheiro, não é ter mais um carro, não. É ter felicidade na vida, representar a Cristo aqui na terra. É esta bênção que desde Israel vem seguindo. Deus quer que o representemos como seu povo aqui, agora como novo Israel. E que Deus te use, que você aproveite cada momento, cada infortúnio, cada momento bom também, para tirar uma lição, para permanecer firme nesta jornada para o reino de Deus. Vou estar orando por você, que Deus te abençoe e te espero para o próximo programa. Um abraço.